AudioJungle. Quer conhecer um pouco mais sobre esse livro tão falado em todo mundo, desde a sua definição até as suas curiosidades? Então chega mais que está na hora de ir além. Fala, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Quanta alegria poder voltar a gravar para o nosso canal, ainda mais no ação do Romanos 12. Para quem não conhece, Romanos 12 é um grupo de youtubers católicos que em determinadas datas especiais, como Semana Santa, Pentecostes, enfim, datas especiais na igreja, a gente se reúne para lançar vídeos em conjunto, abordando de várias maneiras um tema para que ele fique bem estudado. E aproveitando o mês da Bíblia, iremos abordá-lo um pouquinho mais em alguns vídeos para que esse assunto que é atemporal e durante todo o ano pode ser estudado, possa ser analisado com um pouquinho mais de detalhe. Para falar sobre este tema, resolvi continuar com a tag 50 fatos, onde de uma maneira bem breve e sucinta tentarei explicar esse assunto um pouco complexo, que é o surgimento, a história e as curiosidades da Palavra de Deus. Vamos lá? Bem, o primeiro fato é que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A cada minuto, no mundo todo, são vendidas 47 Bíblias. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. E o menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. A Bíblia ela foi escrita por diversos autores, e não por apenas um, como muitos acreditam. Nós nos referimos à Bíblia como um livro, mas na verdade ela é um conjunto de 73 livros, que inclusive foram escritos em períodos históricos diferentes, e que levou muito tempo para ficar como nós conhecemos hoje. Foi o próprio Espírito Santo que inspirou esses autores, mas um detalhe muito importante é que ele inspirou e não ditou, como muitos acreditam. Os autores, mesmo inspirados pelo Espírito Santo, estavam presos aos seus conhecimentos históricos limitados em suas épocas, e esse é o motivo de muitos erros no quesito histórico-científico. Passando ao item anterior, uma coisa que precisa ficar bastante clara é que a Bíblia não existe para ser um livro histórico nem científico, mas um livro que traz verdades no tocante à fé. Ela é composta por diversos gêneros literários, tem poesia, metáforas, enfim. E para saber mais sobre isso, acesse o vídeo da mesma série do Romanos 12 no canal Mais Jesus. A Bíblia e a tradição apostólica formam juntas a Palavra de Deus. Uma é a Palavra de Deus escrita, a outra, a tradição, são os ensinamentos de Jesus que foram transmitidos aos apóstolos, aos bispos e até nós hoje. Entraram no cânon bíblico, ou seja, a lista que compõe a Bíblia, apenas os livros que a igreja considerou inspirados pelo Espírito Santo e que resumiam e relatavam a vida de Jesus e a história do povo de Deus. Outros livros, porém, apesar de escritos na mesma época, não entraram e são chamados de livros apócrifos. Foi no século IV que a igreja se reuniu em concílio em Niceia, onde os livros foram estudados e investigou-se os que sempre foram utilizados nos cultos e sempre foi considerados legítimos, e organizou-se então a lista de livros considerados autênticos, formando a ordem que nós conhecemos hoje. O Novo Testamento tem 27 livros que foram definidos pela Igreja Católica após discussões de mais de 300 anos, onde diversas seitas, correntes, enfim, quiseram opinar, querendo tirar vários livros ou colocar outros, mas a Igreja Católica foi firme, disse não e seguiu o Espírito Santo. Até que a imprensa fosse inventada por 1300 anos, a Bíblia foi escrita à mão por monges copistas e eram verdadeiras bibliotecas. E por isso nem todo mundo podia ter uma em casa. Por ser algo tão difícil de se conseguir, as Bíblias disponibilizadas nas bibliotecas públicas eram seguradas por cadeado, para que nenhum espertinho, quando terminasse de lê-la, quisesse levar para casa, Nesse tempo, a maioria da população tinha acesso à Palavra de Deus apenas pela tradição apostólica, ou seja, transmitida oralmente. A Igreja Católica guardou a Bíblia por cerca de 1500 anos, íntegra e legitimamente interpretada. Por isso, se não cremos na Igreja, não temos como crer na Bíblia. Para entender e explicar alguns trechos da Bíblia, a Igreja teve que recorrer a estudos históricos, arqueológicos, enfim, dentre outros, para poder explicar tudo isso com mais propriedade. São Jerônimo foi o responsável por traduzir a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, formando assim a Vulgata, versão muito conhecida da Bíblia. Detalhe, ele fez tudo isso à noite, porque de dia os textos eram utilizados nas celebrações. Viva São Jerônimo! Um mito sobre a Bíblia que muitos dizem, até mesmo inocentemente, é que quem lê a Bíblia por completo fica doido. Isso não é verdade, e a gente precisa quebrar com esse mito, com esse preconceito, pois não tem nada a ver. Eu conheço vários amigos que já leram a Bíblia muito mais do que uma vez e não ficaram doidos. O fato é que não há uma relação direta entre ler a Bíblia completa e ficar louco, beleza? No rodapé, aquelas letrinhas pequenininhas que ficam embaixo da Bíblia nos ajudam a entender melhor cada texto
e até nos indicam passagens semelhantes que nos ajudam a contextualizar. A palavra de Deus diz em João 21:25 assim: Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Ou seja, nem tudo está na Bíblia, o que derruba uma teoria muito famosa que diz que a Bíblia é a nossa única fonte de fé. Isso não é católico e não é cristão. Isso é chamada só de escritura, mas que não tem fundamento na palavra. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 30 a 35, nós vemos um etíope do primeiro século que está com dificuldade e não consegue entender uma passagem do livro do profeta Isaías e mostra a necessidade de um intérprete. Isso nos lembra a necessidade do magistério da igreja para interpretar bem a palavra. O demônio usou a Bíblia para tentar Jesus, mas também por meio dela, Jesus conseguiu ser firme e não cair e derrotar o inimigo. A Bíblia é uma carta de amor para cada um de nós, um verdadeiro manual para a vida. Também chamamos ela de, como eu já disse, Palavra de Deus escrita e também Sagradas Escrituras. O método mais conhecido e recomendado para se ler as Sagradas Escrituras é o método da Lexio Divina, também conhecido como leitura orante da palavra. Para entender um pouco mais sobre isso, acesse o canal Vida de Oração do Felipe Bezerra. O primeiro a utilizar a palavra Evangelho para indicar a memória dos apóstolos foi São Justino em meados dos anos 130 depois de Cristo. A Bíblia Católica ela é composta por 73 livros, já a Bíblia Evangélica por 66. E essa diferença ocorre porque os protestantes, em vez de optar pela versão do Antigo Testamento que a igreja sempre preservou, eles optaram pela versão do Antigo Testamento segundo os critérios dos judeus, que tinham critérios que excluíam, por exemplo, todos os livros escritos em grego por questões nacionalistas, entre outras. E para entender um pouquinho mais, assista o vídeo da Taina Goulart, aqui da Ação dos Romanos 12 também. Mas só para aguçar um pouquinho a tua curiosidade, um detalhe muito importante é que até mesmo os apóstolos utilizavam nas suas pregações a versão grega da Bíblia, pois o grego naquela época era como se fosse o inglês. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É isso aí, amigão. Se ligou? A minha arma é poderosa, calibre 73, e se precisar, ainda uso como espada. Então, é melhor se render ao seu poder. Brincadeiras à parte, isso quer dizer que a palavra de Deus é poderosa e pode tocar no mais profundo dos nossos corações. O Antigo e o Novo Testamento não se contradizem, mas pelo contrário, se complementam. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam o chamado Pentateuco. E o Pentateuco cristão corresponde à Torá dos judeus. Algo importantíssimo sobre a Bíblia é que nós, eu e você, precisamos entender que nós precisamos dela. Afinal, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como está escrito em Mateus 4:4. Um fato curioso é que muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 em suas casas e acreditam que isso traz uma proteção sobrenatural. Mas sinto informar que deixá-la aberta, mas nem lê-la, muito menos vivê-la, não adianta muita coisa. Uai, um fantasma. Epa, não, aqui não. Que Salmo 91 tá aberto, você não tem direito nenhum que tá aqui, ó. Ousadia, Salmo 91. E a regra? Tanto o livro dos Atos dos Apóstolos como o Evangelho de Lucas foram escritos por São Lucas e formavam um livro só, que foram divididos em 2 livros distintos. Olha só essa curiosidade que eu achei o máximo. Existe uma versão digitalizada de uma Bíblia de 1700 anos disponível no site do Vaticano. Ela é datada do século IV depois de Cristo. E para acessar, eu vou deixar aqui o link para vocês. Relata-se que em países de forte perseguição religiosa, em muitos momentos os cristãos já não podiam ter mais acesso à Bíblia e para mantê-las vivas nas suas vidas, eles, quando se reconheciam a partir de um gesto de caridade ou algo característico de um cristão, eles se abraçavam e recitavam no ouvido um do outro um versículo da Bíblia. Detalhe, no Brasil é permitida tanto a leitura como a difusão da Bíblia. E aí, será que nós estamos realmente honrando essa liberdade? Hashtag para refletir. Foram utilizados 3 idiomas para escrever a Bíblia: o hebraico, o grego e o aramaico. Olha só que legal, se você ler todas as passagens da liturgia diária todos os dias, em cerca de aproximadamente 3 anos você vai ter lido a Bíblia por completo. A Bíblia é proibida em certas escolas, já nos presídios ela é incentivada. Pois é, né, como muitos dizem, talvez se a Bíblia fosse mais incentivada nas escolas, talvez os presídios não estivessem tão lotados.
Mas enfim, né? Para quem está começando agora a ler a Bíblia, recomendo-se começar pelos Evangelhos ou pelos Salmos. Dizem que Santo Antônio conhecia tanto, mas tão profundamente a Bíblia, que se acabassem todas as Bíblias do mundo, ele seria capaz de escrevê-la por inteiro. E Santo Antônio se garante em pensar que tem gente por aí que pega a tua imagem e coloca a cabeça para baixo. Oh, glória! Existe um documento na igreja que trata muito bem sobre as Sagradas Escrituras e as suas relações com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, além de falar sobre a revelação e a inspiração divina e do Antigo e do Novo Testamento. Este documento que me refiro é a Constituição Dogmática Dei Verbo, traduzindo Verbo de Deus ou até mesmo Palavra de Deus. Um fato que é óbvio e muito importante, mas que muitos não se dão conta ou não acreditam, é que a Bíblia não caiu do céu. E tem gente que acredita que ela caiu do céu com zíper e tudo. Opa, rapaz, que é isso, rapaz? Que livro bonito, de zíper e tudo. Gostei, presente de Deus, vou chamar de Bíblia. Para você ter uma ideia de quão importante é a Palavra de Deus nas nossas vidas, existe um salmo que diz que ela é farol para os nossos passos e luz para os nossos caminhos. É o Salmo 119, versículo 105. Segundo São Francisco, ler as Sagradas Escrituras significa pedir o conselho a Cristo. Profundo. Santo Agostinho, por sua vez, disse que beijar a palavra é beijar o rosto de Deus. E aí eu já lanço o convite. Que tal, depois de todas as vezes que você ler a palavra, ou depois de um evento que proclamar a palavra, você beijar a palavra de Deus? Vamos lá? A Bíblia é uma fonte segura de encontro com Deus. Pois como dizia Santo Isidoro, quando nós rezamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Nós podemos e devemos ler e rezar com a Bíblia todos os dias, mas se não entendermos algum trecho, algum versículo, não devemos sair por aí tirando as nossas próprias conclusões. Devemos recorrer ao magistério da igreja, quem é que pode corretamente interpretar as Sagradas Escrituras. Todo esse cuidado se deve porque a Bíblia é composta por poesias, histórias, metáforas, enfim. E ela deve ser interpretada de acordo, por exemplo, a intenção do autor, o momento histórico em que foi escrito e por aí vai. E quem pode lidar com tudo isso é o magistério da igreja, ou seja, o clero, os padres, enfim, mas sobretudo os bispos, que a partir da tradição apostólica vão poder interligar tudo isso e discernir o correto. Mas lembre-se que a Bíblia trazer esses tipos de texto não quer dizer que ela seja mentirosa de forma alguma. Lembre-se que eu citei que ela traz diversos tipos de gêneros literários e que ela quer trazer uma questão de fé e não científica. Acredita-se que os textos mais antigos da Bíblia são o Cântico de Miriam, no livro do Êxodo, e o Cântico de Débora, no livro de Juízes, capítulo 5, no Antigo Testamento. E o escrito mais antigo do Novo Testamento é a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrito nos primeiros meses do ano 51 depois de Cristo. São Paulo define muito bem o que é a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Para encerrar, eu deixo aqui uma frase de São Jerônimo: desconhecer as Sagradas Escrituras é desconhecer Cristo. E essa frase é muito forte, muito profunda e deve nos fazer refletir e pensar como estamos lidando com a palavra de Deus. Eu particularmente reconheço que ainda não conheço as Sagradas Escrituras como eu deveria. E deixo aqui uma proposta: vamos nos aprofundar no seu conhecimento? Bem, é isso aí, povo de Deus. Seguimos 50 fatos. Foi muito difícil simplificar um assunto tão extenso, tão complexo, em 50 fatos tão resumidos, mas acho que deu para levar. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. E para se aprofundar um pouco mais, pois acredite se quiser, cada fato desse foi muito raso diante da dimensão, da proporção que é as Sagradas Escrituras, eu te convido a pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobretudo nesses outros vídeos da série Romanos 12 sobre a Bíblia. Inclusive, uma sugestão muito importante é que você assista o vídeo do Anderson, que fala sobre a relação entre Bíblia, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, para entender esse assunto que é um pouquinho mais complexo. É isso aí, povo de Deus, que alegria poder voltar a gravar. Foi uma luta gravar esse vídeo, mas eu creio que o resultado vai ficar muito bom, com certeza vale a pena. Eu quero te convidar, por favor, curte esse vídeo, dá uma força para que mais e mais pessoas conheçam mais sobre a Bíblia. Nós somos ignorantes demais em relação a ela. Então vamos compartilhar, pois como eu sempre digo, juntos nós vamos além. Compartilha para todos os seus amigos, divulga para toda a sua galera, beleza? E o mais importante, se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, que tá vindo muita novidade legal mesmo. É isso aí, muito obrigado por ter assistido até agora. Fique com Deus, até a próxima e fui!